Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio nesse vídeo. Relatar sobre o jogo treino que o Tricolor fez contra o Aimoré, perdido por 1-0, é verdade, nos acréscimos da segunda parte desta atividade, mas que revelou algumas coisas, como por exemplo o Adriel, que eu já vou aproveitar para falar aqui sobre o real destino ou o real pensamento do Grêmio em fazer com o Adriel a partir de agora. Gente, vamos lá. Primeira questão é que teve um jogo treino. Era para ser 2 tempos de 30 minutos, com alguns acréscimos, e nos acréscimos da segunda etapa, o Aimoré foi lá e fez 1-0, porque seria 0-0. É óbvio que não foram os titulares que jogaram, foram os reservas, mas foi a chance de ver o Breno, o Reinaldo, o PP e outros jogadores que estavam à disposição. Aliás, vou dar aqui a escalação, separei aqui a escalação, que tem Breno, goleiro, depois entrou Adriel, Tomás Luciano na lateral direita, tá super bem ele, contrato só até o final do ano, o Grêmio vai ter que renovar. Natan e Bruno Vini, os dois zagueiros, e o Reinaldo na esquerda. Aí, Gustavo Martins, que é o carioca, o volante, o zagueiro, treinou como volante. E ele foi primeiro volante com o Ronald e o PP, um pouquinho mais adiantados. O Ronald até ficava um pouquinho mais e o PP era quase um meia. Mas detalhe, o Ronald foi colocado um pouquinho mais na frente nesse treinamento aqui, que já é uma situação talvez que o Renato esteja pensando. Galdino de um lado, Zinho de outro, André Henrique no ataque. E esta foi a formação gremista. Galdino, Zinho. Depois entrou o Gustavinho, o Zé Guilherme, que é um lateral esquerdo da base, também entrou, e o Ronald Barcelos, que é aquele atacante, lembra o atacante, o Ronald Barcelos da Taça das Favelas, que foi pro Caxias, que desceu agora, e aí ia ser ele o Wesley Pom, mas aí o Wesley Pom foi pro Curitiba, o Ronald ficou. O Ronald entrou nesse time do Grêmio também, o Darlan também saiu, o PP e entrou o Darlan. Aliás, algumas questões aqui importantes. Primeiro, Reinaldo ok, fez uma partida ok, não foi destaque, mas também não comprometeu. Reinaldo sempre precisa melhorar muito, beleza. PP, muito fora de ritmo mesmo, tá? Precisa de muito mais embocadura pra gente imaginar o seguinte, olha, numa dessas, né, o PP e tudo mais. O Breno mal foi exigido, não tem como colocar nenhuma avaliação sobre ele, ficou lá mais observando qualquer coisa desse jogo treino. Só que a gente pega, cadê o Vidiaçante? Vidiaçante apareceu no gramado de chuteira, começando a voltar. Por quê? Ele teve aquele afundamento da face, teve que fazer toda uma proteção para o local, uma máscara para poder usar, e ele vai ter que voltar de máscara. Então é todo um trabalho que agora precisa acontecer com o Vidiaçante. Mas a boa notícia é que ele não teve uma lesão muscular, física, tá fora e tal, tem que recuperar. Não, é só botar máscara, protegeu. Vai pro jogo e o Vidiaçante tá perto de voltar. Carbacho ainda não está à disposição. Carbacho ainda não é um cara que tá assim, sabe, ó, pertinho, tão perto de voltar. A gente até imaginava que ele pudesse voltar agora, mas, pô, de novo não foi. Ficou fazendo um trabalho especial, trabalho separado. Então, esse é um ponto importante. O Jeromel foi outro que também não participou. Podia ser, né, a chance do Jeromel jogar alguns minutos, mas não é o caso. Vai ter que demorar um pouquinho mais o Pedro Jeromel. O goleiro da segunda etapa foi o Adriel. Foi ele, inclusive, que leva o gol no segundo tempo do Grêmio e tal, já nos acréscimos. Fez algumas intervenções, uma ou outra na segunda etapa razoavelmente boa. Mas aí me leva a crer o seguinte, ou leva a poder ter a chance de conversar com vocês o seguinte. Eu sempre trabalho aqui com as informações concretas e fechadas, dizendo, olha, é isso. E quando eu não tenho, ou é uma leitura do fato, ou é um bastidor, eu sempre tento deixar muito claro. E é isso que eu quero fazer. Quando eu trouxe o vídeo passado do presidente Alberto Guerra falando abertamente, olha, o Adriel não foi afastado, o Adriel tá de volta, se o Renato quiser, o Renato vai escutar ele, vai escalar ele e tudo mais. Eu fiz o máximo de cuidado para relatar as palavras do presidente e passar o que ele trouxe. Mas aqui eu preciso colocar algumas questões de bastidores. Por exemplo, ele vai ficar à disposição do Renato? Mais ou menos. Ele vai, no máximo, nesse primeiro momento, e futebol tudo pode mudar, mas no máximo, entrar num rodízio de goleiros reservas do Grêmio. O titular deve ser o Chapecó, e aí ele e o Breno vão ficar ali se revezando. Aí, bom, o goleiro titular se lesionou, aí ele pode acabar entrando na segunda etapa. Mas não é a tendência. Hoje, a tendência, eu digo, trabalho com tendências porque, assim, o Ferreira processou o Grêmio e voltou. E vários outros jogadores já foram afastados, não jogavam mais, daqui a pouco estava titular. A tendência é que o Adriel, de fato, tenha muitas dificuldades de jogar com a camisa do Tricolor. Que ele tenha ido para o final da fila e mais. Vai chegar na metade do ano e eles vão fazer de tudo para ter uma proposta. Se o empresário trouxer qualquer proposta decente, o Grêmio vai fazer negócio. Eu gostaria muito de fazer negócio por ele.
Por isso, não dá para colocar que é uma situação normal. Não está tudo resolvido, não está tudo às mil maravilhas. Porque não basta só resolver com o presidente Alberto Guerra, que entrou na jogada e foi resolvendo as situações. É com o Renato a parada, é com o empresário do jogador, é com as afrontas que tudo aconteceu. E é este o problema. Então, hoje, a tendência, e a gente sempre diz, trabalhando com tendência, é que o Adriel nem jogue mais com a camisa do Grêmio, nem seja mais jogador do Grêmio. No máximo, entre num revezamento de goleiros e aí na metade do ano saia. Mas assim, tem que ter proposta para ele sair. Aí tem a questão. Recentemente o Famalicão quis ele, mas mandar para o Famalicão talvez não seja um negócio tão interessante. Ah, o Napoli colocou numa lista de observados. Pois é, quando ele estava jogando, o Napoli colocou na lista. Agora ele não está mais jogando. Provavelmente os clubes europeus nem vão mais atualizar essa lista. Isso tudo complica demais uma negociação. Para um cara que tem 22 anos, tem 10, 12 partidas na vida e nem passaporte europeu tem, por exemplo. Não tem histórico de base, assim, de grande destaque na base que poderia levá-lo a ser observado antes. Então isso tudo depõe contra o Adriel. Hoje é o que nós temos. Ele provavelmente não vai jogar, mas o Grêmio precisaria ter uma proposta para ele na metade do ano. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.